Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário que vocês estejam vendo o vídeo. Então é um prazer falar aqui para vocês, né? Nesse projeto muito bom, né? O Prolímpico, né? O Brasil precisa de professores que trabalhem com Olimpíadas, afinal não se tem uma graduação para isso, né? E as graduações, em geral, elas seguem as normas que o MEC propõe, então às vezes isso fica mais a cargo do próprio aluno. E hoje, como professor, vocês têm a oportunidade de ter um treinamento próprio para dar aulas para a Olimpíada. Então, fico feliz em poder falar para vocês. E o que eu quero falar, a minha aula, é, é o seguinte, né? Então vamos lá. Como treinar um campeão? Então, pessoal, esse título você pode pensar, não, eu só vou treinar quem vai ganhar a medalha de ouro ou o primeiro lugar da competição. Não, eu tô com campeão, eu quero dizer todos os alunos que pensam em aprender ou mudar de vida através de seus estudos, entendeu? Que basicamente é o que a gente encontra nas diversas escolas que a gente vai trabalhar. Tem muitas pessoas, muitos alunos que querem aprender matemática pelo simples prazer de querer e outros porque almejam na matemática se desenvolver, fazer um curso de exatas no futuro e ser um bom profissional naquilo que se propõe a fazer. Então, é nesse sentido que eu quero dizer campeão, tá? E qual é o nosso papel, né, como professor? O nosso papel como professor é nos atualizarmos para poder treinar esses alunos. Isso não significa que a gente já deva começar sabendo de muitas coisas, não. A gente pode ir evoluindo conforme o desenvolvimento do aluno. Obviamente que as nossas obrigações vai fazer com que os alunos se desenvolvam mais rápido do que a gente. Tá? Eles vão estar focados nos exercícios que vocês vão passar, vão estar focados em fazerem as competições, enquanto nós, professores, não estamos pensando nisso. E temos diversas outras obrigações, né? Então, inclusive, eu gostaria que vocês comentassem se vocês têm interesse que houvesse uma competição própria para professores, né, de acordo com a realidade dos professores. Talvez agregasse muito a vocês e a nós todos, né? Inclusive como o currículo, né? Para caso a gente queira treinar numa escola especificamente sobre isso. Então é uma coisa interessante que eu gostaria que se vocês gostarem da ideia, vocês comentem. E se não, também justifique porque não é interessante, porque aí a gente vai sabendo um pouco mais das coisas. Mas vamos supor que a gente tem uma turma de meninos bem pequenos, né? No início, talvez nível um ou nível 2. Uma das coisas que a gente pode falar para qualquer pessoa, inclusive para crianças mais jovens do que crianças do nível um, é o princípio da Casa dos Pombos, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas o princípio das Casas dos Pombos. Então, do que trata isso? É uma coisa bem simples, bem intuitiva. Quando você tem 3 casas e 3 gaiolas e 4 pombos, 2 pombos vão ter que estar na mesma gaiola. Então vamos lá. Aqui eu tenho a gaiola um, aqui eu tenho a gaiola 2, aqui eu tenho a gaiola 3 e aqui eu tenho a gaiola 4. Vou botar a gaiola 4 aqui. Aí você tem um pombo. Eita, são 3 gaiolas, né? Bom, 3 gaiolas. E você tem 4 pombos. Tem o pombo P1, o pombo P2, o pombo P3
e sobrou aqui o pombo P4. O pombo P4, ele tem que entrar em uma das gaiolas que já tem um pombo. Então, pombo P4, digamos, ele entra aqui. Então, o P2 e o P4, eles ocupam essa mesma gaiola. Vamos chamar de gaiola 1, gaiola 2, gaiola 3. Tá? Então, o princípio da casa dos pombos, em geral, diz o seguinte: se tivermos N gaiolas e N mais 1 pombos, então, se você querendo colocar, né, as gaiolas, então haverá uma gaiola com pelo menos 2 pombos. Então, só para deixar claro, você quer colocar os seus pombos dentro das gaiolas, tá? Sem sobrar nenhum pombo. Então, vai haver duas gaiolas, vai haver uma gaiola com 2 pombos. E isso é útil para quê? Olha só, uma situação cotidiana, né? Então vamos lá. Então, um exemplo. Exemplo clássico. Entre 13 pessoas, entre 13 pessoas, duas delas nasceram no mesmo mês. Certo? Isso é intuitivo, isso a gente pensa, e o objetivo do matemático, dos professores, é sistematizar essa situação. Então, basicamente, sistematizando, né? Nós temos o seguinte: nós temos 12 gaiolas que representam os meses, e temos 13 pombos que são as pessoas, tá? Pode haver que essa gaiola aqui, esse mês, o mês de fevereiro, digamos, né? Janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro. Pode ser que ninguém tenha nascido em fevereiro e 3 pessoas terem nascido em janeiro. E isso é suficiente, tá? Então aqui nós temos a situação extrema, né? Onde eu tenho uma pessoa em cada mês, e a 13ª pessoa vai entrar, por exemplo, aqui, em novembro, ou em março, digamos. Certo? E aí 2 pessoas terão nascido no mesmo mês. Esse exemplo é bem simples. Os seus alunos vão entender logo de primeira, quando vocês quiserem falar de Casa dos Pombos. Eu não vou me atentar muito a esse tipo de exemplo, mas vocês podem perceber, por exemplo, que se você tiver 32 pessoas, certamente 2 nasceram, ou melhor, 8 pessoas, 2 nasceram no mesmo dia da semana, né? Então, porque só são 7 dias. Então, os 7, nesse caso, 7 representa o número de gaiolas. E, mais uma vez, as pessoas são os pombos. Nem sempre é tão simples saber quem é pombo e quem é gaiola, tá? Os alunos de vocês, a partir do momento que vocês estiverem falando disso, estiverem dando exemplos, eles vão evoluir. E vai ser necessário que vocês evoluam juntos. E vocês estudem para poder apresentar a eles problemas interessantes, para que eles se mantenham motivados. E você também, porque você vai estar aprendendo coisas legais. Então, eu vou dar o primeiro exemplo, que não é nem um pouco intuitivo, que vocês, ao estudarem, vocês vão entender o poder da Casa dos Pombos e o poder de estudar e aprender as técnicas, tá?
Então, isso aqui é o problema 0.24 do livro do professor Carlos Gustavo Moreira, Nicolau Saldanha, Fábio Brucheiro e Eduardo Tengan. Então, é o seguinte. Exemplo. Mostre que entre 7 números reais, digamos, A1, A2, A7, existem dois deles, A e B, tais que A menos B sobre 1 mais AB é menor ou igual que 1 sobre raiz de 3. Bom, não é nem um pouco claro como é que o princípio da casa dos pombos vai ser empregado aqui. E é isso que vai fazer o seu aluno se instigar, porque ele já está vindo fazendo exercícios, são os exercícios que vocês foram deixando, e eles vão estar se desenvolvendo. Chegar nisso é um desafio. E é importante, no treinamento dos seus alunos, você propor desafios para eles. Então, assim, você não deve deixar sempre o óbvio. Então, vão colocando problemas que instiguem, que eles, ao achar que eles estão sabendo, eles descubram que não sabem ainda o suficiente. Até porque não é questão de saber o suficiente ou não, a questão é que não dá para a gente saber tudo. Então, a gente precisa aprender as técnicas e, em algum momento, a gente não vai conseguir fazer os problemas. Bom, mas qual é a ideia por trás desse problema? É uma coisa muito bonita. Aqui, os seus alunos, né, eu comecei falando de Casa dos Pães de jeito bem simples. Aqui, quando você estiver, por exemplo, falando para alguns alunos mais desenvolvidos que já souberem trigonometria, você vai utilizar esse exemplo. Então, por exemplo, solução. O que a gente sabe da função tangente? Então, lembre-se que a função tangente ela é uma abjeção do intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, r, é uma bijeção. Né? Nós temos aqui fazer pequenininho aqui. Então, aqui nós temos vou fazer de azul o gráfico. A tangente é algo assim, né? Bom, aqui é o π sobre 2, aqui é o menos π sobre 2. Então, sua função ela é crescente, né? É uma abjeção crescente. Massa, maravilha. Então, o que é que isso tem de importante na solução do problema? Olha, assim, para cada i, i de 1 a 7, existe θi pertencente a menos π sobre 2, π sobre 2, tal que AI é igual a tangente
de θi. Beleza? Tá claro? Isso é um passo importante, né? Da, da sacada. Você vê, professor, isso é uma coisa que os alunos comentam mesmo, professor, eu nunca pensaria nisso. Tudo bem, ninguém está querendo que você tenha a ideia original, não. É por isso que você treina. Porque você vai conhecer as técnicas para depois lembrar e tentar usar as ideias que você conhece. Algumas pessoas dizem que existem 37 ideias no mundo, outras dizem que existem 43. Eu não sei quantas ideias originais de fato existem. Porém, a gente treina, a gente estuda que é para perder menos tempo ou gastar menos tempo quando nós nos deparamos com problemas. Em qualquer situação, tá? Eu estou falando de matemática, mas pode ser computação, engenharia, qualquer outra coisa. Beleza, pessoal. O que é que agora tem de interessante aqui? Tem de interessante que esses tetais pertencem a um intervalo limitado. Então, vamos só aqui para a próxima página. Então, o que eu falei foi: cada θi pertence a menos π sobre 2, π sobre 2. E de 1 a 7. Veja que o tamanho do intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, é igual a π. Certo? Então, dividindo esse intervalo em 6 intervalos de mesmo comprimento, nós temos 6 intervalos de tamanho π sobre 6. Podemos dividir esse intervalo, podemos dividir menos π sobre 2, π sobre 2, em 6 intervalos de tamanho π sobre 6, certo? Então, eu tenho 6 intervalos de tamanho π sobre 6. Beleza. Só que eu tenho 7 ângulos, 7 tetais. Isso significa, em particular, e você pode ver quem são os intervalos, tá? É o menos π sobre 2. Aí você vai somar mais π sobre 6, vai ficar menos π sobre 2. Mais π sobre 6, isso vai dar menos 3π mais π, dá menos 2π sobre 6, que é menos π sobre 3. Beleza? Então, um dos intervalos é esse. Beleza? O outro intervalo é menos π sobre 3, mais π sobre 6. Então, é menos π sobre 3 e menos π sobre 3 mais π sobre 6, que vai dar... Deixa eu somar aqui. Dá menos π sobre 6. E por aí vai. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro quem são os intervalos. Certo. Então, existem, pelo princípio da casa dos pombos, pelo princípio das casas dos pombos, como eu tenho 7 pontos e 6 intervalos, deixa eu fazer o desenho. Eu tenho aqui o menos π sobre 2, aí eu tenho o próximo, tenho o próximo, tenho o próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ter, digamos, θi e θj dentro de um mesmo intervalo. Então, pelo princípio da casa dos pombos, existem
Vou para a próxima folha aqui. Existem θi e θj, tais que a distância entre eles, eu vou botar positivo, tá? Que a gente escolhe para ficar positivo. θi menos θj é menor ou igual que π sobre 6. Vou botar positivo aqui, sem perder generalidade. Tá? Logo, a tangente de θi menos θj tem que ser menor ou igual que a tangente de π sobre 6, que é exatamente 1 sobre raiz de 3. Então, já apareceu 1 sobre raiz de 3. E a outra parte? Bom, pessoal, a outra parte segue do seguinte. Vou fazer de azul para ficar claro que é uma coisa nova. Tangente de θi menos tangente de θj é a mesma coisa que tangente de θi menos tangente de θj dividido por 1 mais tangente de θi vezes a tangente de θj. Então, aqui. Beleza. Só que tangente de θi é o AI. Então, isso aqui é a mesma coisa que AI menos AJ dividido por 1 mais AI vezes o AJ menor ou igual que 1 sobre raiz de 3. Que é o que a gente queria provar no enunciado. Então, veja, pessoal. Nós respondemos à questão, nós fizemos essa questão usando Casa dos Pombos e outros truques. Tá? Foi importante conhecer essa parte de trigonometria, foi importante saber que a tangente é uma objeção crescente nesse intervalo. Então, tudo isso são coisas que o aluno vai aprender normalmente na escola, que vai estar consolidado, e você chega com Casa dos Pombos, que é uma coisa simples, e agrega a eles, certo? Beleza. Casa dos Pombos ainda tem outras sutilezas, outros tipos de sutileza? Tem. Eu vou apresentar para vocês um outro tipo de sacada que aparece quando você está apresentando o princípio das casas dos pombos. Então vamos lá. Esse exemplo é muito interessante. É um exemplo de lógica, basicamente. Assim, de lógica, quer dizer, é uma questão de raciocínio que você fica pensando, você pode apresentar a qualquer pessoa. Tá? É o seguinte, então vamos lá. Um grande mestre de xadrez, né? Um grande mestre de xadrez tem 77 dias para se preparar para um torneio. Um torneio. E o problema se passa com a estratégia do grande mestre. O que o grande mestre quer fazer? Ele vai fazer o seguinte: ele quer jogar pelo menos uma partida por dia. Certo? Só que tem o seguinte: em 77 dias, ele sabe que, por exemplo, se ele jogar 2 partidas por dia, em 77 dias, ele terá jogado 154 partidas. Ele acredita que é muita partida. E ele vai cansar. Então, para jogar xadrez, ele precisa estar descansado também. Então, o que é que ele faz? Ele quer jogar pelo menos uma partida por dia, mas não quer jogar mais do que
mais que 132 partidas. Tá? E quando eu digo que ele tem 77 dias para se preparar, são dias corridos. De hoje a 77 dias para frente. Beleza. Então, o problema é o seguinte: prove que existe uma sequência de dias consecutivos, onde o grande mestre joga exatamente 21 jogos, 21 partidas. Beleza. Então, não é claro como utilizar o princípio da casa dos pombos aqui, certo? E o que fazer, né? Então, pessoal, tudo é um problema aqui de modelagem. Mais uma vez, você como professor, você tem todo o direito de estudar para apresentar e explicar isso para os seus alunos, tá? O que é importante, o que é preciso saber? Ter boas referências. Os livros da OBM, os livros da SBM, que tem os pró-olimpíadas, são excelentes. Então, vocês têm um português de nível muito bom, tá? Então, vocês podem utilizá-los. Também existem vários livros de língua inglesa muito bons. E como é que a gente vai fazer esse exercício, né? Então, pessoal, é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fixar é a estrutura do problema. Então, solução. Seja aí o número de partidas, que eu vou escrever assim, o número de partidas jogadas até o dia I, tá? Pessoal, eu vou passar para a próxima página. Se vocês quiserem voltar, vocês voltam um pouquinho para ver o anunciado, tá? Então, seja aí o número de partidas jogadas até o dia I. Como ele joga pelo menos uma partida por dia, o A1 é maior ou igual a 1, tá? Vamos lá. Como o grande mestre joga pelo menos uma partida por dia, pelo menos uma partida por dia, temos o A1, que é o número de jogos, o número de partidas que ele vai fazer até o dia 1, incluindo o dia 1, incluindo o dia 1, inclusive. Então, o A1 é maior ou igual a 1. Beleza? Pessoal, no dia 2, quer dizer, o A2 é o número de partidas jogadas até o dia 2. Como ele joga pelo menos uma partida por dia, o A2 é necessariamente maior que o A1. Certo? Porque o A2 é o número de partidas jogadas até o dia 2. Ele tem o número de partidas no dia 1, no dia 2 ele vai ter que jogar pelo menos mais uma partida, então o A2 vai ser maior estritamente que o A1. Do mesmo jeito, o A3 é maior que o A2. E assim sucessivamente.
Como são 77 dias, a gente vai até o A77, tá? Ah, mas um detalhe. O número de partidas jogadas no total, vamos ver. Olha, ele não quer jogar mais do que 132 partidas. Então, são 77 dias. O A77 é o número de partidas jogadas até o dia 77, incluindo o dia 77. E isso, então, tem que ser menor ou igual a 132. Então, isso aqui é menor ou igual a 132. Beleza? Certo? Tranquilo. Tá, Davi. Eu não me apresentei, agora que eu percebi isso, né? Então, pessoal, meu nome é Davi Lima, eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas, tá? Então, é isso aí, vamos lá. O que é que a gente vai fazer, né? O truque é o seguinte: encontrar, eu quero provar que o jogador, que o grande mestre, ele joga exatamente 21 partidas em dias consecutivos. Então, a gente precisa interpretar o seguinte: o A5 menos o A1 significa o quê? Então, olha só. Isso aqui é o número de partidas jogadas até o dia 1, e aqui é o número de partidas jogadas até o dia 5. Se eu pego o número de partidas jogadas até o dia 5 e subtraio o número de partidas jogadas até o dia 1, eu vou ter o número exato de partidas jogadas entre o dia 1 e o dia 5, certo? Sem contar o dia 1, mas contando com o dia 5. Ficou claro? Então, mais geral. O que significa AI menos AJ, né? Ó, esse cara é número de partidas jogadas até o dia J, incluindo o dia J. Aqui é o número de partidas jogadas até o dia I. Então, quando você subtrai um do outro, o que você tem é número de partidas jogadas entre o dia J mais 1 e o dia I, inclusive, né? Certo? Então, a diferença entre dois carinhas desse é o número de partidas jogadas entre o dia J mais 1 e o dia I. E o que você quer é provar que uma dessas diferenças vai ser exatamente 21. Tá? Porque você quer provar, vamos voltar ao enunciado, queremos provar que o número, prove que existe uma sequência de dias consecutivos onde o grande mestre joga exatamente 21 partidas. Beleza? Então vamos lá. Então, vamos aqui para a próxima página. O que a gente sabe é o seguinte, né? Nós temos que o 1 é menor ou igual que o A1, que é menor que o A2, que é menor que o A3, que é menor que o A77, e isso, por sua vez, é menor ou igual a 132. Beleza. Então, vamos somar 21 a cada uma dessas desigualdades. Então, 22 é menor ou igual que A1 mais 21, que é menor que A2 mais 21, que é menor que A3 mais 21, que é menor que o A77 mais 21, que é menor ou igual que 132 mais 21, 154. 153. Certo? Beleza, maravilha. E daí?
E daí, Davi, né? Bom, eu não sei. Bom, mas é o seguinte, pessoal. A gente sabe que a I menos a J tem a representação do que a gente quer, né? Por isso que eu somei mais 21. Porque, olha só, nessa primeira linha, nós temos 77 AIs, tá? Nós temos 77 números. A1, A2, A3, A77. Na linha 1. Na linha 2, nós temos mais 77 números. Então, aqui eu vou colocar. São 154 números. E aí eu vou escrever A1, A2, A77 e A1 mais 21 até o A77 mais 21. Então, são 177 números, são 154 números, mas nós temos 153 possibilidades. Olha só, o A1 é maior a 1 e o A77 mais 21 é menor ou igual a 153. O que significa isso? Nós temos mais números do que possibilidades desses números. Então, isso para que esses números sejam todos diferentes, né? Se todos eles fossem diferentes, algum desses números seria maior que 153. Tá? Como todos eles são menores ou iguais a 153, existem, então, princípio da casa dos pombos, que eu vou escrever assim, pelo PCP, existem I e J, tais que AI é igual ao AJ mais 21. Mas por que, Davi? Porque, olha, em cima, na linha de cima, todos os números são diferentes. Na linha de baixo, todos os números são diferentes. Então, a única chance de você ter dois números iguais é um número da linha de cima com um número da linha de baixo. Tá? Por isso que é um AI tem que ser igual a um AJ mais 21. O I é diferente de J, certamente. Ou seja, AI menos AJ é igual a 21. O que significa que nos dias consecutivos, J mais 1, J mais 2, até o dia I, ele jogou exatamente 21 partidas. Beleza? Então, essa é uma outra aplicação do princípio da Casa dos Pombos que é extremamente sutil. Puxa vida, professor, é difícil essa, hein? É. O que é que a gente faz para diminuir a dificuldade? Estuda, né? Então, para os nossos alunos, a gente se prepara para apresentar. Eu me preparei para falar para vocês. Eu relembrei coisas que eu já soube para falar para vocês. É normal. E outra, quando vocês forem falar para os seus alunos e vocês não souberem alguma coisa, diga, eu não sei. É muito bom para o aluno ver que o professor não sabe. Porque ele vai dizer, puxa vida, não somente eu sou a pessoa que não sei. Muitos alunos dizem, não, eu sou burro, não consegui pensar nisso, não sei o que. Não, todo mundo tem o direito de não saber alguma coisa, né? E nós temos o dever de estudar, né? Nós estamos no papel de mentores dessa rapaziada aí. Então, beleza, pessoal. Então, acabei aqui a minha parte de Casa dos Pombos que eu queria falar para vocês. Eu vou falar agora de outra coisa que também é super importante. Vou deixar a lista de exercícios que vai englobar isso. Vou dar um exemplo de uma técnica bem, bem interessante de combinatória, que é você contar de duas maneiras. O mesmo objeto
e obter algo, e obter algo, né? Bom, o que é que eu vou falar aqui? Não? Então, vamos lá. Contar de duas maneiras e dividir e conquistar. Basicamente, é assim que algumas pessoas chamam. Então, contagem dupla. A matemática ela é curiosa. Às vezes você dificulta o problema para simplificar a sua solução, certo? O que é que eu quero fazer aqui? Então, um exemplo. Calcule 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais n ao quadrado. Isso é uma coisa que vocês já devem saber a resposta, sabem provar por indução, sabem fazer de várias maneiras. Vocês sabem perturbar a soma e fazer a conta. E o meu objetivo agora é usar a combinatória para poder obter uma outra maneira de fazer essa conta. Beleza? Vamos lá. É o seguinte. Então, a solução. A solução é a seguinte. Considere o conjunto. 1, 2, 3, até n mais 1. Bom, então, uma pergunta. Quantas triplas? Essa é a pergunta que resolve o problema, tá? Isso aí, pessoal, é muito sagaz. Você tem que achar uma outra pergunta que tem a ver com o seu problema. Às vezes dá certo, não estou dizendo que isso vai ser simples, não. Então a pergunta é: quantas triplas x, y, z nesse conjunto A são tais que z é maior que o máximo entre x e y. Então, essa é a pergunta. E aí, pessoal, vocês têm diversas maneiras de abordar o problema, né? Você vai ver como é que você vai contar isso. Então, vamos pensar um pouco. O z tem que ser maior que o máximo entre x e y. Beleza, então não disse quem é o maior, se é x ou se é y. Então, isso vai ser usado já já. Mas eu vou fazer o seguinte: fixe um número, fixe um número, fixe K no seu conjunto A. Tá? Aí vem a primeira maneira de você contar de formas diferentes. Então, fixado K, quantas são as triplas? Quantas triplas x, y e z são tais que z é igual a k mais 1 e z satisfaz isso. E z é maior que o máximo entre x e y. E z é maior que o máximo entre x e y. Pessoal, aí tem um truque. O K foi fixado. Uma vez que o K foi fixado e o Z vai ser K mais 1, o X e o Y pode ser qualquer
quaisquer elementos entre 1 e o K. Vocês estão de acordo com isso? Beleza. Então, o Z pode ser, já que o Z é K mais 1, então X e o Y pode ser de 1 a K, então eu tenho K ao quadrado escolhas para isso. Existem K ao quadrado escolhas para x e y. Lembre-se que aqui o parênteses é o seguinte, x e y tem que ser menor ou igual a k, tá? Porque o z é k mais 1. E, por hipótese, o z é maior que o máximo entre x e y. Beleza? Beleza. Então, qual é a resposta para isso? A resposta para essa tripla é, para cada k, você sabe contar. Então, para cada k, você tem k ao quadrado escolhas. O k vai variar do 0 ao n, né? Então, você tem... A resposta é, aqui, por um lado, 1 ao quadrado, vou fazer de azul. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais n ao quadrado. Tá? Isso significa, para cada k, você tem k ao quadrado escolhas. Quando k for 1, quando k for 0, você não vai ter nada, né? Mas quando k for 1, você tem 1 ao quadrado escolha. Porque quando k é 1, o z é 2. E a única tripla é 1, 1, 2. Beleza. Quando k é 2, o z é 3. E as triplas são 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 3 e 2, 2, 3. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui. Exemplo. K igual a 2. O z é k mais 1, que é igual a 3. As triplas são... Vou fazer assim. 1, 1, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 3. E 2, 2, 3. Então, veja que são 4 triplas que nós temos nessa situação. Você vai fazer isso com K variando. Logo, o número de triplas XYZ, onde o Z é maior que o máximo entre X e Y, é essa soma. Beleza? Então, isso é uma maneira de contar. Vou escrever aqui. A resposta do meu problema, nesse caso aqui, vou botar assim, número de triplas é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais por aí vai. Até n ao quadrado. Certo. Terminei? Não, por quê? Não achei a fórmula fechada. Mas é essa pergunta que representa aquela soma do exemplo. Tá? É essa pergunta que tem a ver com aquele exemplo. Então, a pergunta é, você tem como contar de outra maneira essas triplas? E aí, como você vai contar de outra maneira, então os resultados têm que ser iguais. Tá? Tem. Como é que você faz isso? É dividindo e conquistando. Como? Por exemplo, vamos lá, para outra maneira de contar. Então, vamos aqui. Outra maneira de contar. O que é que você vai fazer? Você tem x, y, z. A sua hipótese é z maior que o máximo entre x e y. Certo? Então, aqui eu tenho algumas possibilidades, nessa parte aqui. O que você vai fazer? 1, x igual a y menor que z. Certo? Ó, pessoal, se você quer escolher x igual a y menor que z, e você tem n mais 1 caras, lembrando que o conjunto é
o meu conjunto é A igual a 1, 2, até o N mais 1. Então, você tem o Z, que tem que ser maior do que os outros. Você tem N mais 1 escolhas, certo? 2 a 2. Porque X é igual a Y. Então, aqui existem N mais 1, 2 a 2 triplas. Beleza? Certo. 2. X menor que Y, menor que Z. Né? São essas triplas aí desse jeito, ordenadas assim. E aqui nós temos N mais 1, 3 a 3 possibilidades. Certo? Por fim, você tem Y menor que X menor que Z. Você também tem N mais 1, 3 a 3 triplas. Certo? Vocês podem fazer colocando o espaçozinho e contando, usando o princípio fundamental da contagem. Beleza. Logo, essas situações são disjuntas. Isso aqui é disjunto desse e é disjunto desse. Então, o número de maneiras de você contar as triplas é, então, número de triplas é N mais 1, 2 a 2, mais N mais 1, 3 a 3, mais N mais 1, 3 a 3. Ou seja, duas vezes N mais 1, 3 a 3. Beleza? Então, eu contei de duas maneiras diferentes. Só que o resultado, obviamente, é igual. Logo, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais N ao quadrado, tem que ser igual a N mais 1, 2 a 2, mais duas vezes N mais 1, 3 a 3. Certo? Então, isso é uma das maneiras. Você poderia fazer isso com 4 elementos. Eu vou deixar isso como exercício, tá? Digamos, calcular 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais N ao cubo. Tá? Como eu falei aqui, eu recomendo que vocês façam a conta usando o princípio fundamental da contagem, tá? Não é simplesmente chegar e fazer a conta como se fosse um binomial onde a ordem não importa, tá? Para que vocês se convençam que essa aqui são as formas corretas de contar. Beleza. Então, isso é a outra maneira. Veja que isso aqui, pessoal, é o que eu quis dizer com divide e conquiste. Você dividiu em casos, tá? Dividiu em casos. Beleza. Então, vamos agora para alguns exemplos mais algébricos. Ah, só lembrando, né, pessoal? Nós, como professores de Olimpíada, né? A gente tem, são 4 áreas, basicamente, que se estuda bastante. Geometria, combinatória, teoria dos números e álgebra, tá? Então, se tiver mais de um professor, é bom que vocês podem dividir entre vocês o que vocês vão explicar para os alunos. Aqui eu falei basicamente muita coisa de combinatória, eu vou falar um pouco de teoria dos números também, que vai ter coisas de álgebra misturando também. E já falei um pouquinho de. Vamos dizer que eu falei um pouquinho de geometria quando eu falei de trigonometria, né? Bem forçado, bem forçado. Bom, mas vamos lá. O que tem de coisas simples que a gente usa em problemas de Olimpíada, a gente não consegue contar. Então, vou começar aqui com, com a identidade bem famosa, que é a identidade de Sophie Germain. Identidade de Sophie Germain. Bom, pessoal, a identidade de Sophie Germain, ela está baseada em algo que a gente aprende, que a gente ensina para os alunos lá no nível fundamental. X ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x menos y vezes x mais y. Tá? Então, a gente tem isso. Aí, que identidade é essa? Né?
A identidade de Sophie Germain é o seguinte. Eu vou começar com ela, tá? É o seguinte. A quarta mais 4b a quarta. Isso é igual a... Vamos lá. A quarta mais... Eu posso acrescentar aqui 4a ao quadrado b ao quadrado. Posso deixar o 4b à quarta. E agora eu subtraio 4 ao quadrado b ao quadrado. Certo? O que eu fiz demais? Nada, só me subtrair. Só que agora, isso tem cara de ser um quadrado perfeito. Essa primeira parcela aqui, ó. Tá? E, de fato, isso é o quadrado de a ao quadrado mais 2b ao quadrado. Beleza? E aqui, essa segunda parcela, ela também é um quadrado. Ela é 2ab ao quadrado. Certo? Assim, você vai usar a fatoração acima para escrever isso como a ao quadrado mais 2b ao quadrado menos 2ab e multiplicar por a ao quadrado mais 2b ao quadrado mais 2ab. Certo? Ah, isso é legal porque, Davi? Bom, veja só. Eu tenho esse número e eu fatorei. Então, por exemplo, onde é que isso é? Então, por exemplo, é... exemplo. Ah, tá. Deixa eu só dar uma observação. O a ao quadrado mais 2b ao quadrado, isso é sempre maior ou igual que 2 vezes a raiz de a ao quadrado vezes 2b ao quadrado. Isso aqui é a desigualdade de média aritmética geométrica. Isso é igual a 2 vezes AB raiz de 2. Então, veja, pessoal, isso aqui é maior ou igual, por exemplo, a 2 raiz de 2. Vou botar assim. 2AB, que multiplica a raiz de 2 menos 1. Pronto. Certo? Vezes esse número, né? A ao quadrado mais 2b ao quadrado mais 2ab. Por que isso? Porque esse cara aqui vai ser maior que 1, tá? Em muitos casos, né? Isso aqui é 0,41, raiz de 2 menos 1. Isso dá 0,82, sei lá. Quando você tem A e B grandes, isso aí vai ser maior que 1. Então, esse cara aqui, essa parcela, esse fator, é maior que 1 em muitos casos. E esse também já é maior que 1 quando a gente supõe que A e B são positivos. Tá? Então, a gente tem um produto de duas coisas que são maiores que 1. Isso é bom para provar que algo não é primo. Então, vamos lá. Exemplo, né? Então, se n é maior que 1, então n a quarta mais 4 elevado a n nunca é um número primo. Certo? Beleza. E como é que a gente resolve isso? Olha só, gostaria muito de botar isso como a identidade de Sophie Germain para poder fatorar. Faça o seguinte. Então, você começa com o problema
dividindo, né? Divido o problema. Se n é par, se n é par, então n a quarta é par. E como 4 elevado a n é par, n a quarta mais 4 elevado a n é par. E maior que 2. Né? Porque o n, 4 elevado a n já é maior que 2. Então, I maior que 2. Então, não é prima. Maior que 2, então não é prima. Não é um número primo. Beleza. Falta o caso n ímpar. Então, vamos lá para n ímpar. Aparentemente, a cara do problema não está te induzindo naquela expressão a quarta mais 4b a quarta. Você precisa transformar, fazer um truque. Então, quando n é ímpar, quando n é ímpar, escrevemos n igual a 2k mais 1. K é um número natural. Tá? Daí, n a quarta mais 4 elevado a n é igual a 2k mais 1 a quarta mais 4 elevado a 2k mais 1. Olha só que interessante. Isso é 2k mais 1 a quarta mais 4 que multiplica 4 elevado a 2k. Então, já apareceu aquela parte da identidade de Sophie Germain. Isso aqui é 2k mais 1 a quarta, mais 4 que multiplica 2 elevado a k a quarta. Veja que isso é 16 elevado a k, né? E é a mesma coisa que o outro. Beleza. E isso aqui tem a cara de a quarta mais 4b a quarta. E isso se fatora, pessoal. Então, eu vou voltar para a identidade de Sophie Germain. Vocês substituam aqui o A por 2k mais 1, né? E o B por 2 elevado a k, e vocês vão ver que esse número aqui é maior que 1, enquanto esse já é maior que 1. Então, a gente fatorou n a quarta mais 4 elevado a n como o produto de dois números. Eu vou escrever assim. Isso aqui é a mesma coisa que m vezes n, onde o m e o n são maiores que 1. Logo, n a quarta mais 4 elevado a n não é um número primo neste caso também. Não é um número primo. Neste caso também. Beleza, pessoal? Ficou claro? Bom, eu espero que sim. Deixar alguns treinamentos aí para vocês depois. Bom, pessoal, então a gente viu aqui que isso se baseia em uma fatoração simples, que é o x ao quadrado menos y ao quadrado. Nós, ou vocês, né, no caso, nós professores, a gente às vezes acaba estando com um background, né, um tanto de ferramentas alto, e isso nos permite lidar com os alunos que se desenvolveram mais. Então, por isso que é importante para a gente ir estudando. Tá? Então, agora eu vou falar o último exemplo aqui da nossa aula, que também se baseia em uma fatoração,
e se baseia no princípio da indução finita, que eu espero que vocês saibam que é uma das coisas super usadas na matemática, super usadas na matemática, que é uma ferramenta padrão, né? Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Então, qual é a fatoração que a gente vai usar agora? Então, fatora. Fatorar é a palavra. Então, é o seguinte, pessoal. X à quarta mais x ao quadrado mais 1 é a mesma coisa aqui. Aí você faz aquilo que a gente fez lá com Sophie Germain. Isso é x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado. Certo? E aí vocês fazem o seguinte. Isso são dois quadrados. Isso é x ao quadrado mais 1 ao quadrado menos x ao quadrado. E mais uma vez você fatora. Isso é x ao quadrado mais 1 menos x vezes x ao quadrado mais 1 mais x. Vou botar desse jeito assim para ficar bonitinho. X ao quadrado menos x mais 1, x ao quadrado mais x mais 1. Beleza. Então, deixa eu... Certo, massa. Também deixa eu apagar aqui a gente isso. Bom, onde é que eu vou usar isso? Vamos lá para o exemplo. Então, exemplo. Mostre que f de n igual a 2 elevado a 2 elevado a n mais 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 mais 1 tem pelo menos n fatores primos distintos. Certo? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, solução. Às vezes, uma outra dica, né? Às vezes a gente tem que pegar e fazer casos pequenos para ir entendendo. Tá? Então vamos lá. Quando n é igual a 1, que número é esse, né? Então, quando n é igual a 1, f de n é igual a 2 elevado a 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2 elevado a 0, mais 1. Isso é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 2 elevado a 1, 2, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Um fator primo. Ok. Beleza. Quando n é igual a 2, então tá ok, né? Para n igual a 1, tá ok. Quando n é igual a 2, quem é o f de n? F de n é 2 elevado a 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 2 elevado a 2 menos 1, que é 1, mais 1. Isso é igual a 2 à quarta, mais 2 ao quadrado, mais 1, que é igual a 21, que é igual a 3 vezes 7. Então, isso aqui tem 2 fatores primos. Certo? Então, tá ok, né? F de n tem n fatores primos distintos. Aqui a gente mostrou que o f de 2 tem 2 fatores primos distintos. Se tem 2, então tem pelo menos 2. Quando n é igual a 3, façam vocês mesmos, tá? Dê uma pausa no vídeo
faça a conta de quanto é o f de 3 e veja se ele tem pelo menos 3 fatores primos distintos. Certo? Beleza. Vamos então ao caso geral. Então, isso aqui, pessoal, serve como base de indução. Certo? Vamos lá. Então, suponha que seja verdade, né? Então, suponha que f de n tem pelo menos n fatores primos distintos. N fatores primos distintos. Quero provar que f de n mais 1 vai ter pelo menos n mais 1 fatores primos distintos. Então vamos lá. Quem é f de n mais 1? Veja que f de n mais 1 é igual a 2 elevado a 2 elevado a n mais 1, mais 2 elevado a 2 elevado a n mais 1 menos 1, 2 elevado a n mais 1. E isso é justamente a fatoração. Assim, vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Olha só. 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 a quarta, mais 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 ao quadrado, mais 1. Certo? Mas como assim? Não tô entendendo, não. Não estou lembrado, não, disso. Pessoal, porque eu tenho uma torre de exponenciais aqui. A torre de exponenciais, ela entra, vai multiplicar esse primeiro expoente, né? Deixa eu escrever aqui. Tem 2 elevado a 2 elevado a n menos 1, está elevando ao quadrado. Isso é 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 vezes 2. Só que esse cara aqui, você vai somar, vai ficar 2 elevado a 2 elevado a n menos 1, mais 1, que é 2 elevado a 2 elevado a n. Certo? Certo, então é isso que acontece aqui. Só que isso é da forma x à quarta mais x ao quadrado mais 1. E eu tenho essa fatoração, lembre-se. Nós temos essa fatoração. Tá? X à quarta mais x ao quadrado mais 1 se fatora desse jeito. Então, a gente vai fatorar aqui, substituindo. Então, isso vai ficar x ao quadrado é 2 elevado a 2 elevado a n, menos 2 elevado a 2 elevado a n menos 1, mais 1, que multiplica 2 elevado a 2 elevado a n, mais 2 elevado a 2 elevado a n menos 1, mais 1. Beleza? Você pode dizer, tá, Davi, e daí? E agora? O que é que eu faço? Agora você faz o seguinte, você pode reescrever isso como 2 elevado a 2 elevado a n, menos 2 elevado a 2 elevado a n, menos 1, mais 1. Este cara que apareceu nesse segundo fator é o f de n, vezes f de n, certo? Este cara aqui tem pelo menos n fatores primos e isso vem da hipótese de indução. Certo? Beleza? Tá. Se houver algum fator primo aqui diferente dos fatores primos daqui, acabou. Porque você vai ter n fatores primos daqui, pelo menos, e vai ganhar mais um daqui. Então, você vai ter pelo menos n mais um fatores primos. Certo? Alguma dúvida, pessoal, nisso aí? Bom,
eu sempre vou recomendar a vocês, né, apesar de não ter falado antes, que quando vocês tiverem dúvidas, vocês pausem o vídeo, tá? Pensem um pouco. Beleza. Então, a nossa missão agora, então, o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo é ver se há algum fator primo em 2 elevado a 2 elevado a n menos 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 mais 1, diferente dos fatores primos de f de n, certo? Vamos lá, tá aqui, por causa disso. Então, vamos supor que eu tenha um fator comum que obviamente não é par, porque esses números são pares aí, tá? E o n é maior que 2, porque eu já fiz por causa n igual a 1 e n igual a 2. Então, aqui eu estou com n maior que 2, tá? Então, seja que um fator primo de 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 menos 2. Eita, desculpa. Aqui é n e aqui é n menos 1. 2 elevado a n menos 1 mais 1. E f de n. Lembrando que f de n é 2 elevado a 2 elevado a n mais 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 mais 1. Então, eu tenho um fator primo desses dois caras, que tem que ser ímpar. Porque 2 não divide esses números. Beleza? Algum fator primo desses caras. Assim, como o que? Como que divide esse número? Que divide esse número? Que divide a diferença entre eles. Assim, que divide 2 elevado a 2 elevado a n mais 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 mais 1 menos 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 mais, desculpa, aqui é n e aqui é menos. Menos 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 mais 1. E isso é igual a... Bom, vai simplificar esse 2 elevado a n, 2 elevado a 2 elevado a n com 2 elevado a 2 elevado a n, né? São simétricos, então isso dá zero. Esse 1 vai sumir com esse 1 e vai sobrar duas vezes 2 elevado a 2 elevado a n menos 1, que é igual a 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 mais 1. É uma potência de 2. O que divide uma potência de 2? Logo, o que teria que ser par? Logo, que 2. Logo, que deveria ser par. Absurdo. Esse é o símbolozinho do absurdo. Então, absurdo. Qual é o absurdo, pessoal? O absurdo está em supor que eu tenho um número primo que divide simultaneamente 2 elevado a 2 elevado a n menos 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 mais 1 e 2 elevado a 2 elevado a n mais 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 mais 1. Então, eu não posso ter esse cara. Isso significa, portanto, não existem fatores em comum, não existe fator primo em comum comum a 2 elevado a 2 elevado a n menos 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 mais 1 e f de n. Segue-se que
f de n mais 1, que é igual a 2 elevado a 2 elevado a n menos 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 mais 1 vezes f de n, tem pelo menos n mais 1 fatores primos diferentes, distintos. Certo, pessoal? Lembrando, n fatores primos distintos vem daqui, e aqui tem pelo menos um fator primo diferente desse. Não pode ter fatores primos em comum desse com esse. Eu não sei quantos fatores primos tem aqui, mas eu sei que ele se fatora como produto de números primos. Certo? Isso aqui é o teorema fundamental da aritmética. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente fez um apanhado de coisas do ensino médio. Eu comecei do simples, do Casa dos Pombos, porque eu queria mostrar para vocês que as coisas são simples. Veja que eu também fiz as coisas aqui tá baseado em fatoração, tá? Baseado em fatoração x ao quadrado menos y ao quadrado. Só que as ideias são diferentes. E esse é o nosso papel como professor. A gente vai estudar, vai aprender essas ideias para depois apresentar aos nossos alunos como um treinamento, certo? Eu vou deixar aqui as referências da minha aula, as referências principais, né? Do curso. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Espero que vocês aproveitem, façam os exercícios, né, que estarão na lista. E, e bom trabalho, pessoal. A nossa missão aí é divertida. É uma missão divertida. E pode ter certeza que o mercado está precisando de professores para trabalhar com Olimpíadas de Matemática. Então vamos lá, as referências. Um é esse livro aqui, né, que eu usei. E o material do pote é muito bom também, tá? Eu vou botar aqui a teoria dos números. É um passeio com primos e outros números familiares pelo mundo inteiro. Tem o site pot.impa.br. Tem o site da OBM das revistas Eureka, Revista Eureka, Revista Eureka. Vocês podem encontrar no site www.obm.org.br. E na aula, basicamente, as referências utilizadas foram essas, e essa última aqui, que é o livro Problems Solving Strategies. E o autor é o Arthur Engel. Arthur Engel. É fácil de encontrar pela internet, então vocês podem baixar. Essas 4 referências aí eu gosto, entendeu? Então vocês podem pegar aí qualquer uma delas. Tem muita coisa do pop, tem muita coisa em Eureka, tem muita coisa no Arthur Engel e tem muita coisa no livro aqui. Vou botar os autores, né? Eu vou botar assim: Carlos Gustavo Moreira, Fábio Brocheira, vou botar aqui o Eduardo Tengan,
E aqui, Nicolau Saldanha. Beleza, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Mais uma vez, como eu já tinha dito. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato aí comigo. O meu e-mail é davi.santos@im.ufal.br. Espero que vocês tenham um bom trabalho e até a próxima, pessoal. Valeu. E não esqueçam de responder a pergunta se vocês gostariam que tivesse uma prova, uma competição para vocês para agregar currículo. Eu acho que seria bem interessante. Eu acho essa ideia interessante. Se vocês não gostaram dessa ideia, vocês falam também, porque. Beleza? Quero saber. Valeu.